Professor Davi, o senhor vê similaridades entre as situações dos brasileiros que se exilaram, foram exilados após a ditadura e o caso do Batiste? Eu acho que preliminarmente nós temos que fazer uma distinção entre outros institutos do tipo a expulsão e a época da ditadura, o que se chamaria, o que se poderia chamar de banimento, degredo ou desterro, e mais comumente exílio, do caso propriamente do Batiste, que envolve tanto o Instituto do Refúgio quanto agora o da extradição. A expulsão, de uma forma mais ampla, ela envolve um crime praticado por um estrangeiro internamente no Brasil. Sim. Um estrangeiro que está, ele viola a soberania nacional, a ordem pública, a segurança interna e, portanto, com medida de sanção, dada a ele a expulsão. E o banimento se aplicava também aos nacionais. Tanto que hoje a nossa Constituição ela proíbe a pena de banimento. Lá no artigo 5º, ela proíbe a pena de banimento. Aquela época acontecia muito exílio, tanto compulsório... O chamado autoexílio, né? O exílio voluntário. Existia o exílio voluntário e o exílio compulsório. O exílio compulsório era a pena mesmo que era aplicada, como foi o caso do Dr. Romanelli, que depois foi revertida a situação. E a regra não foi o exílio compulsório, mas sim o exílio voluntário. Antes mesmo de terminar os processos na ditadura, o pessoal se exilava. Os nacionais, eles já saíam do Estado. Agora, no caso do Batiste, não. No caso do Batiste, como bem explicou o professor Delbia, existe, num primeiro momento, o Instituto do Refúgio, que envolve questões políticas, envolve questões de perseguição. No caso dele, o que se discute agora é a configuração do tipo do crime, né? Para verificar se mantém esse refúgio ou não. E caso não haja essa manutenção, ele poderá, não será extraditado, mas poderá ser extraditado desde que cumpra outros requisitos. Perfeito. Professor Delber, ainda tentando uma comparação, o Brasil era uma ditadura, a Itália era, e como continua sendo, uma democracia formal, etc. Isso tem um peso significativo na análise do caso? Bom, normalmente o que define a concessão do refúgio, ou tanto o refúgio quanto o asilo, é a caracterização da perseguição como uma perseguição política. Inclusive o que argumenta a própria Itália é que o crime cometido pelo Batiste não era um crime político, e sim um crime comum. Ou seja, e aí o assassinato, o homicídio, como a gente fala no jargão jurídico, seria um crime comum, então não haveria uma perseguição por razões políticas, mas, e aí entra a questão que eu queria tocar, que você levantou, que seria, então, ele foi julgado e processado de acordo com o devido processo legal da Itália. É um argumento, enfim, só que se a gente for analisar o caso de uma maneira mais concreta, a gente vai perceber algumas nuances. Era um período conturbado, o fantasma do comunismo rondava a Itália, e nessa época, pouco antes do caso do Batiste, foram aprovadas duas leis relevantes. A primeira, que permitiu o julgamento de situações como essa à revelia, ou seja, sem o comparecimento do acusado, do réu. E a segunda era uma lei aprovada da delação premiada. E, coincidentemente, a condenação do Batiste foi feita com base nas duas leis. Ele foi julgado, à revelia, e dois, ele foi julgado com base em depoimento de antigos companheiros. Companheiros que foram beneficiados com delação premiada. Bom, o que a gente tem nesse panorama? Um primeiro argumento italiano seria, olha, a prova de que o crime não é político é que a Itália é um regime democrático. Então foi tudo feito de acordo com o devido processo legal, o crime foi comum e não político, não há razão para concessão ou para se dizer que há uma perseguição política ou fundado temor de perseguição. E o argumento... O fundado temor de perseguição é o argumento usado pelo ministro Tarso Genro para conceder o refúgio, é isso? É um dos argumentos. O principal deles. Certamente é o principal deles. Como eu disse há pouco tempo atrás, o refúgio ele se caracteriza por uma pessoa que sai do seu país, que por razões de raça, religião, grupo social ou opiniões políticas, tem um fundado temor de perseguição. E o que o ministro Tarso Genro disse era que o que havia na época, pelos seus atos contra a ordem política constituída, ele foi perseguido
por essa razão. Então, certamente, esse é um argumento defendido a unhas e dentes pelo ministro Tarcísio Genro. Professor Davi, é possível afirmar que os crimes ou o crime do Battisti na Itália são crimes de natureza política? Não, não tem como se afirmar isso, porque existe todo um contexto que pode, tanto para o Brasil, levar a uma interpretação de que houve, quanto para a Itália, no caso de que não houve um contexto político, justamente porque havia toda uma legislação à época que amparava todo aquele devido processo legal que aconteceu à época. Mas na época dos acontecimentos, dos assassinatos atribuídos a ele, havia uma disputa política de partidos de esquerda revolucionária. Existia, mas isso não caracteriza como... Apenas o contexto, não. Nós podemos ter tanto aqueles crimes complexos, os crimes comuns que vão se tornar e que fazem parte de um crime político, quanto nós vamos ter os crimes comuns que, embora existem atos políticos, não são considerados para ensejar ou não são considerados dentro de um contexto maior que influencie o ordenamento. Porque o crime político, ele tem em vista o quê? Influenciar no ordenamento político atual, seja para alterar algum aspecto daquele ordenamento, seja para expressar a vontade de determinado setor, mas não significa que ele, por estar ou por manter algum relacionamento com algum fato político, signifique ser necessariamente um crime político. Perfeito. Professor Delber, o fato de o Brasil, em certo sentido, desconhecer todas as decisões da justiça na Itália e conceder o refúgio político, significa um desprezo do Brasil pela uma revogação tácita de todas as decisões da justiça italiana? Tecnicamente, não. Não. Isso certamente, do ponto de vista prático, demonstra uma diferença muito clara. Mas se você for à natureza do próprio Instituto do Refúgio e do Asilo, como a pessoa que é refugiada ou asilada ela é perseguida por um regime político constituído, normalmente a ação desse regime político vai ser legal naquela época. Legal. Enfim, a ação da ditadura brasileira ela era amparada, bem ou mal, por um arcabouço jurídico. Ou seja, a simples existência de um arcabouço jurídico que ampare a ação da autoridade coatora, nesse caso, não necessariamente implica dizer que, bom, foi tudo feito da forma legal. Há uma clara discrepância entre o posicionamento brasileiro e o posicionamento do governo italiano. Para ele, o que houve ali foi um crime comum. Para o Brasil, o que se discute é, será que você não está tentando se revestir da roupagem do crime comum para, na realidade, punir uma situação que teve conotação política? Então, essa é a discussão e, certamente, isso tem uma implicação política forte quando se compara a decisão brasileira com a decisão italiana. Perfeito. Os desdobramentos da decisão brasileira nós vamos conversar no próximo bloco. Nós voltamos já.